E aí, você é mesmo contra a criação de aves em cativeiro? Pois bem, no vídeo de hoje apresentarei para vocês a importância dessa atividade para a conservação da biodiversidade mundial, mostrando um pouco do projeto de conservação mais incrível do mundo, onde através do trabalho sério desenvolvido por criadouros e zoológicos, as famosas ararinhas azuis que inspiraram músicos, poetas e até mesmo o filme Rio, poderão retornar para a natureza após 20 anos de extinção. As ararinhas azuis foram descobertas pelo naturalista alemão Johann Baptist von Spitz em 1819, durante a expedição artística austro-alemã pelo Brasil. Apenas 200 anos depois, devido ao tráfico de animais e à destruição do hábitat, a espécie desapareceu da natureza, sendo considerada extinta no ano 2000. Essas são imagens da última ararinha azul de vida livre. Nesta época, apenas 53 Spix viviam em criadouros por todo o mundo, o que trazia uma pequena esperança para a conservação dessa espécie. Foi aí então, como resultado de um sonho compartilhado de criadores apaixonados e conservacionistas ambiciosos, que nasceu um incrível projeto de conservação internacional, o qual mostrarei um pouco para vocês nesse vídeo. Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez à Bird TV. Nós estamos aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, indo para um momento histórico, a chegada das 50 ararinhas azuis no Brasil para o projeto de reintrodução vindas direto da Alemanha, da ACTP, Associação para a Conservação de Papagaios Ameaçados. Então confiram aí um pouco como é que funciona esse projeto lá na Alemanha e logo a gente dá continuidade a essa trip aqui com destino à Petrolina pra gente mostrar pra vocês como é que vai funcionar esse projeto aí, beleza? A minha história com as ararinhas azuis passou do simples acompanhamento pelas redes sociais para uma participação mais próxima no ano passado, quando fui convidado para conhecer esse projeto de perto na ACTP, a Associação para a Conservação de Papagaios Ameaçados, localizada em Berlim, na Alemanha. A ACTP é considerada uma das maiores instituições especializadas na reprodução de psitacídeos ameaçados do mundo, tendo desenvolvido um papel fundamental para a conservação de muitas espécies, como os papagaios do Caribe, as cacatuas negras e as próprias ararinhas azuis. Para terem uma ideia, a ACTP possui mais de 90% da população mundial de ararinhas azuis e durante muitos anos vem reproduzindo a espécie com muito sucesso para futuramente realizar a reintrodução na natureza. A estrutura e o manejo desse criadouro são impecáveis. Os viveiros enormes com mais de 13 metros de comprimento, divididos em ala interna e externa, equipados com aquecedores, câmeras de monitoramento e luzes que imitam a luz do dia, até as importantíssimas atividades de enriquecimento ambiental. Como apresentei anteriormente para vocês aqui no canal, a cozinha do criadouro parece mesmo a de um restaurante 5 estrelas. Começando pela higienização dos potes através de uma máquina industrial que, além de facilitar o trabalho dos colaboradores, também apresenta maior eficiência na limpeza dos materiais. Já os alimentos são todos conservados em uma câmara frigorífica antes de seguirem para a preparação diária.
Considerando que a nutrição é um dos pilares mais importantes da criação em ambiente doméstico, essa preparação obedece às recomendações enviadas pelo médico veterinário responsável, com base nos exames nutricionais realizados no plantel. Cada dieta é composta por variados tipos de frutas, legumes, mistura de sementes específicas e sementes germinadas, variando também de acordo com a época do ano, a fim de seguir as sazonalidades da natureza. Todos os dias são preparadas até 3 dietas para cada casal, sendo uma de manhã, outra no início da tarde e outra no final da tarde. Cá entre nós, amigos, essas aves se alimentam muito melhor que eu. Além da excelente nutrição, essas aves também recebem as melhores condições para a manutenção do bem-estar e da qualidade de vida. Diariamente oferecemos para as aves diferentes formas de enriquecimento ambiental, tais como plantas e troncos para que possam destruir, balanços, chuva artificial, recompensas e muito mais, sendo estas uma das principais atividades desenvolvidas pelos colaboradores do criadouro. O criadouro também conta com uma clínica veterinária de última geração, somente para atender as aves do plantel. Nessa clínica, comandada por um dos melhores veterinários especializados em aves do mundo, é realizado diferentes tipos de exames, a fim de garantir a saúde do plantel. Vale a pena destacar o procedimento de endoscopia, que apesar de ser uma ideia nova para mim, eles já realizam há muitos anos, conseguindo identificar em 5 minutos problemas que poderíamos demorar muitos anos para perceber dentro da criação. Realmente incrível como o avanço da tecnologia e da medicina veterinária pode ajudar na criação dessas aves. Com toda essa estrutura, manejo e alimentação, os resultados não poderiam ser diferentes. Ao longo dos anos, a ACTP e os parceiros do projeto conseguiram reproduzir dezenas de filhotes de ararinha azul, triplicando a população da espécie em ambiente doméstico. Esses são alguns dos filhotes nascidos recentemente na Alemanha, que representam a esperança da espécie na natureza, tudo graças aos criadores que quase sempre são vistos como os vilões da história e que agora provam ser os verdadeiros heróis da biodiversidade. Acompanhe conosco um pouco do desenvolvimento desses belíssimos filhotes.
Então, no dia 7 de junho de 2019, o governo brasileiro, os representantes da ACTP e os parceiros do projeto firmaram um acordo para trazer a ararinha azul de volta à natureza. Nesse dia, a reintrodução da ararinha azul se tornou uma realidade e o mundo começou a se preparar para esse evento histórico. Agora, as ararinhas azuis estão a um passo de voltar para a natureza. Esse próximo passo é complexo e vem sendo estudado por especialistas há décadas. Para isso, o governo federal criou em 2018 duas unidades de conservação. O Refúgio de Vida Silvestre da Ararinha Azul, com 29,2 mil hectares, e a Área de Proteção Ambiental da Ararinha Azul, com 90,6 mil hectares destinados à reintrodução e proteção da espécie, além da conservação do bioma da Caatinga. Já a ACTP acelerou os trabalhos e construiu um moderno centro de reprodução e reintrodução das ararinhas azuis no meio da Caatinga, dentro das unidades de conservação criadas pelo governo brasileiro. Ao todo foram investidos 1,9 milhões de euros no local, 1,5 milhões de euros na construção das dependências e 400 mil euros no transporte e preparação do centro. O acordo firmado com o governo brasileiro também prevê o aporte de 180 mil euros por ano para a manutenção dos trabalhos pelos próximos 5 anos. A primeira reintrodução está planejada para acontecer em 2021. Durante esse período, os animais passarão por um processo de adaptação e treinamento para viver em vida livre. Além da reintrodução de alguns desses exemplares, outros planos também serão executados, como por exemplo, a colocação dos ovos das Spix criadas no centro de reprodução diretamente nos ninhos já conhecidos e mapeados das araras maracanãs, espécie com comportamento bem parecido com os das Spix e que habita a mesma região. Enfim, chegou o grande dia. I'll follow you anywhere. Where you wanna go, yeah, I don't care. Let the river drown all our fears. If the pouring rain washes you away, I'll go with you, babe. 'Cause if you fall, Dia 3 de março de 2020, Dia Mundial da Vida Selvagem, desembarcaram no Brasil pouco mais de 50 ararinhas azuis vindas da ACTP na Alemanha em 2 jatinhos particulares para o projeto de reintrodução na natureza. Esse foi um dia histórico para o mundo, para a conservação e para mim, que tive o prazer de acompanhar e me emocionar com a chegada delas no Brasil. Where wild winds blow, if you lose it all, you know I'll be there when everybody's gone. You're not alone, 'cause I follow you. Já chegou o segundo jato aqui com as ararinhas. Where wild winds blow, oh,
Guilherme Coelho, prefeito, senhor secretário, presidente Mero, os diretores do CNBio, os colaboradores, todos os membros do CNBio, em especial a vocês que nos proporcionaram a vinda, o retorno da ararinha azul para o seu habitat natural. Medida importantíssima, de um grande peso, não só para a conservação, mas emblemática dessa parceria do setor público com o privado, do terceiro setor. Nós temos essa oportunidade aqui de ouvir as explicações técnicas de como foi feito, como se faz, o que se pretende. Eu não quero dar lugar na fala, senão deixar bastante claro aqui a nossa satisfação e agradecimento por tudo que foi feito. Vielen Dank. Após a recepção das aves no aeroporto de Petrolina e toda a coletiva de imprensa, seguimos em comboio escoltado pela Polícia Rodoviária Federal diretamente para a cidade de Curaçá, no sertão baiano. A equipe da ICTP, juntamente com o ICMBio, IBAMA e demais autoridades ambientais, seguiram para as instalações do projeto, no meio da Caatinga. Chegando lá, o grupo de ararinhas vindas da Alemanha, composto por 28 fêmeas e 24 machos, de idades que variam de 1 a 26 anos, passaram por todo o processo de identificação e coleta do material biológico para os procedimentos de quarentena, iniciando-se também a adaptação das aves aos novos viveiros. E assim demos as boas-vindas à ararinha azul. Depois de toda a recepção das aves, fomos para a cidade de Curaçá, onde as comemorações junto à comunidade iriam acontecer. Sem dúvida, um evento marcante para todos. No Teatro Raul Coelho, após os discursos dos parceiros do projeto e autoridades, assistimos uma apresentação emocionante das crianças que cantaram a música Brincadeira de Araras, criada pelo cantor e compositor curaçaense Fernandinho. Esta música, além de estar cravada em nossos corações para sempre, representa o desejo de todos que trabalharam e trabalham para que as ararinhas azuis voltem a habitar os céus da Caatinga novamente. No riacho da melancia, foram tantas brincadeiras na copa das caraipeiras, e pousando sobre os galhos já se foram tantos galhos. A educação de mãos dadas com a conservação. No último dia, visitamos uma escola para simbolizar o início de um grande projeto de educação ambiental, que deverá atender inicialmente cerca de 7.000 crianças na região. Através dos grandes parceiros do projeto Ararinha Azul, como o Visbrook, essa importantíssima atividade ajudará a garantir um futuro melhor para as crianças e ararinhas. É muito legal ver todo esse trabalho na região, já que o sucesso das ararinhas na natureza dependerá dessas pessoas em um futuro muito próximo. Deixo aqui meus parabéns a todos os envolvidos. Durante a tarde, visitamos também um projeto social chamado Galeota das Artes,
que realizou algumas apresentações com as crianças da comunidade. Pode dizer que aqui chegou o boi, ele vem de muito longe pra brincar desse lugar. Vivi nas últimas semanas momentos incríveis que reforçaram mais ainda o meu propósito de vida, a conservação. Eu sinceramente não tenho palavras para descrever o que esse projeto representa para o mundo, para a biodiversidade e para mim. Graças à criação em ambiente doméstico, um dia poderemos ver essa cena que tanto nos entristece novamente, só que desta vez com um sentimento bem diferente, um sentimento de felicidade, de vê-las novamente na natureza, nos céus da caatinga brasileira. Criar é conservar. Se você apoia a criação em ambiente doméstico e projetos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e nos seguirem no Instagram, @AndreiNavesOficial e @ACTP_Parents. Por lá sempre postamos fotos, vídeos e informações inéditas sobre o andamento dos projetos e das nossas atividades. Esse é o nosso mundo. Até a próxima, galera! Na copa das Caraibeiras e pousando sobre os galhos.